O que é edição? Esse é o tema de hoje, o que é edição? Seja bem-vindo ao 42º vídeo da série Produção de A a Z. A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical, para quem sabe dar um clique na sua cabeça e falar, é mesmo, tem essa parte aí que eu não tinha pensado, vou aplicar. Edição, o que é edição? Edição é qualquer coisa que altere uma performance. Tá? Se você tocou sua bateria e você gravou de uma vez só, você não teve uma edição nessa bateria. Tá? Mas se você pegar essa mesma bateria e você limpar os canais dos tons, por exemplo, deixar só onde eles tocam, já aconteceu uma edição. Tá? Uma edição de limpeza. Se você acertar o tempo, mais um tipo de edição. Se você adicionar samples, mais um tipo de edição. Mas a edição começou muito antes. Tá? Quando você faz uma emenda, já é uma edição. Vamos dizer que você tocou até aqui na música, emendou aqui, foi para lá, já é editado. Tá? E antigamente se fazia edição também cortando a fita. Tá? Isso aí no comecinho da gravação e durante muitos anos. Tá? Se fazia cortando a fita. Então é comum você ver, sei lá, uma música dos Beatles, que eles fizeram 10 takes da música, tá? 10 tomadas da música, e aí eles pegaram o segundo take e pegaram a primeira parte da música, do segundo take, e o resto do oitavo take. Aí o que eles faziam? Vinha ouvindo a fita, achava o ponto exato onde dava, por exemplo, a entrada do refrão, que ia ser da outra fita. Você pegava a fita, colocava, tinha um suporte aqui, já com um lugar certinho para você cortar a fita, tinha angulação certinha para passar e tudo mais. Aí você cortava, colocava outra fita, achava o ponto, cortava. E com uma fita que parecia um durex, que chama splice tape, você colava. E aí virava parecia uma performance só. Tá? Ah, Paulo, ficava perfeito? Não, mas ficava muito bom. A galera que manjava disso aí fazia muito bem. Eu não peguei essa parte porque quando eu comecei a trabalhar em estúdio, em 93, não tinha computador no estúdio ainda, não era comum, tá? Mas já tinha gravação digital em fita, tá? Então eu não peguei essa parte. Mas o que acontece? Então qualquer coisa que altere uma performance. Por que editar? Porque você pode pegar uma coisa que estava boa e deixar ótima. Ou uma coisa que estava errada e deixar aceitável, no mínimo, sabe? E isso facilita todo o trabalho. Se você fez uma boa captação, você gravou muito bem e tudo mais, e aí você ouve, você percebe que tem umas falhas que podem ser corrigidas com edição, você corrige, na hora de mixar, você mixa muito à vontade. Eu lembro de situações, às vezes, que eu lembro de um grupo de samba que eu gravei, que os caras eram meio bração, né? Os caras não tocavam muito bem. E na hora da mixagem o cara falava assim: baixa um pouco o Ganzá que ele tá cruzando, baixa um pouco o chimbal que ele tá cruzando, baixa um pouco. Daqui a pouco a gente tava com os faders tudo ali no mínimo, sabe? Falava, cara, eu revisava a automação e subia os faders de novo e começava a baixar. Fala, não, aí você cai em dois erros, né? Você tem um erro de execução e um erro de mixagem. Então, se a execução tá bem redonda, a mixagem fica muito mais fácil, né? A gente não vai precisar baixar porque tá cruzando, né? Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá? Mais da metade das pessoas que veem os vídeos não se inscrevem no canal. Tá? Isso me ajuda bastante. Quando você se inscreve, o YouTube acha que o meu assunto é mais importante e leva para mais gente. Tá? Então deixe seu comentário aqui também. Você costuma fazer edição das suas produções? Como que você faz? O que você gosta de editar? O que você acha que não tem que editar? Você acha que edição é mentira? E etc. Fala aí o que você está pensando. Inclusive, deixa eu falar uma coisa assim. Muita gente diz assim, mas isso é desleal, né? Porque você está editando, já não é o real. Então, mas a gravação de uma música, a produção de uma música, não tem necessariamente a ver com o real. Ela pode ter a ver com o real. Você pode gravar um trabalho ao vivo, todo mundo tocando junto, num show ou num estúdio, e viver com aquilo daquele jeito, tá? Mas, por exemplo, se você já está gravando e você está passando por canais diferentes e você mixa depois, você já está alterando a performance da hora. Tá? Porque de repente uma guitarra estava mais baixa no trecho, você aumenta e tudo mais, já não é mais a mesma performance. Ah, mas isso é aceitável. Então, quem define o que é aceitável em termos de edição é o produtor. É você, o produtor e os artistas, né? Um conjunto de pessoas ali. Mas é você que define, entendeu? Então, assim, essa coisa de desleal, pô, tem gente que tinge o cabelo, entendeu? É desleal. Ah, ficou bonito, ficou bom. Tem gente que usa maquiagem, tem gente que usa determinados tipos de roupa que valorizam o corpo, né? E tanto homens quanto mulheres, entendeu? Isso é errado? Eu não acho errado. Isso é, né? A edição também é, tá? Então você escolhe como você vai fazer. Deixa eu falar aqui. Primeiro de edição de tempo. Faz uns mais de 25 anos que a gente tem condição de editar o tempo de forma precisa, tá? De você gravar uma bateria, por exemplo, e você cortar cada bomba e cada caixa e colocar perfeitamente no tempo. Tá? Desde que a gente passou a gravar dentro do computador, isso já é uma realidade. Antigamente era mais difícil de fazer, mas já se fazia. Hoje em dia está cada vez mais fácil de fazer. Ah, eu devo fazer isso? Novamente, depende de você. Tá? Em alguns casos, o baterista toca tão bonito e tão gostoso de ouvir que mesmo com as imperfeições é mais legal do que editar. Você edita, fica mecânico.
Em outros casos, você ouve um baterista que você está vendo que tem um looping junto, que é eletrônico, isso, aquilo, e a bateria está destoando daquilo e está te incomodando. Tá, então edita para deixar mais justinho, tem a ver, sabe? Ah, mas essas músicas que são muito editadas não comunicam com as pessoas. Pô, música eletrônica é editada pra caramba e comunica pra cacete. Um monte de gente ouve, entendeu? Aliás, se você pegar paradas de sucesso, tem mais coisa eletrônica do que coisa orgânica, vamos dizer assim, né? Então é muito relativo isso. Mas como que a gente faz edição de tempo? A gente corta na cabeça da nota que a gente quer, a gente move ela para o tempo e depois a gente administra esse corte, porque fica um buraco. Tá? Então, geralmente, você puxa o áudio anterior aqui, você revela o áudio anterior, não é que estica, tá? Revela o áudio anterior e faz um crossfade, tá? Você faz um fade out e um fade in, para você não ter cliques na coisa toda. Então, basicamente, edição de tempo é isso. Tá? E geralmente a gente tem um grid, né? Hoje é muito comum as pessoas pensarem em grid. Quando eu comecei a trabalhar, isso era surreal, porque a gente não via o som, a gente só ouvia, né? O que a gente via era os Vs batendo, o resto a gente não via. Mas hoje em dia você tem um grid, você tem uma referência, tá? Ah, aqui é o tempo. Pô, a caixa está muito para cá? Tá, então vamos trazer ela para o tempo. Tá? Aí ficou o buraco ali na frente, vamos administrar esse buraco. Tá? Existem formas automatizadas de fazer isso, e existem formas manuais. Eu faço um misto das duas coisas. Tá? Porque eu não confio muito na automatizada. Geralmente, quando você faz automatizado, eu já vi muita gente dizer assim: não, você dá 3 cliques aqui, ó, ele coloca a bateria inteira no tempo. Aí depois eu fico ouvindo e falo: não, mas aqui tá fora. É mesmo, deixa eu consertar. É, mas ele tá fora. É, deixa eu consertar. Aí o cara perde 4 horas consertando aquilo que o software fez errado. Tá? Então eu prefiro fazer parte manualmente e depois parte automatizada, essa parte de fades, essas coisas eu faço automatizado, depois eu ouço tudo e tiro as minhas conclusões de como está soando. Tá? Eu faço bastante edição nas minhas produções, faço bastante edição. Eu não fazia muita edição até 2009, mais ou menos, eu editava só vozes, tá? Não editava a parte instrumental. A edição da parte instrumental era emenda. Tá? Então, gravou um contrabaixo, o cara tá tocando e errou uma coisa, a gente emendava, tal. Era dessa forma que a gente fazia. Mas edição milimétrica, como a gente pode fazer hoje, eu não fazia não. Tá? Até 2009. Depois comecei a fazer. Deixa eu falar uma outra coisa. Se você está montando o seu home studio, ou se você já tem o seu home studio e você quer aprimorar esse home studio, eu tenho o guia do equipamento para home studio. Falei home studio um monte de vezes, né? Ele é gratuito, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou na minha bio. Esse guia vai te pegar pela mão para você escolher o equipamento para o seu home studio, para você não investir em coisas que são desnecessárias, porque às vezes você é um baterista, você precisa de um tipo de equipamento, um vocalista precisa de outro, entendeu? Então ali eu falo sobre tudo isso. São 10 vídeos, dá um total de 1 hora, é super facinho de assistir. Eu falo sobre escolha de computadores, de softwares, de microfones, de interfaces, de monitores, enfim, sobre tudo que você precisa para o seu home studio. Novamente, gratuito, aqui na descrição ou na minha bio. E eu quero falar também da edição de afinação. O que acontece? Desde 98, eu acho que foi que surgiu o Autotune, a gente pode acertar a afinação das vozes. E isso foi, na minha opinião, é isso que popularizou o Pro Tools e popularizou a gravação em computador. Porque até então já existia gravação em computador, mas as pessoas torciam o nariz, ainda gravavam em fita. Quando passou a poder afinar a voz, aí mudou tudo. Porque acontecia muito da gente, por exemplo, um cliente contratava a gente fazia a produção, chamava músicos, arranjador, fazia aquela coisa toda bonita, o cara colocava a voz, desmoronava a música inteira, porque o cara mandava mal. Tá? Aqui, só entre nós, só entre os produtores, a gente sabe que isso acontece muito. Aí você passou a poder afinar a voz. Aí muda tudo. Então aí já ficou uma coisa diferente. O pessoal entrava no estúdio e falava assim: escuta, tem Pro Tools aí? Tem. Ah, então beleza. Então a gente está garantido, né? E foi isso que popularizou. Foi o Autotune, depois veio o Melodyne, tem o Wave Studio, tem vários softwares que fazem afinação. Como é que eles funcionam? Você tem umas linhas de referência que são as notas onde tem que chegar, e você leva a nota que você cantou para lá. Cada um faz de uma forma. Tem uns que são os blobs, né? Por exemplo, no Melodyne, que você move, e o Autotune faz com linhas. Você põe uma linha ali para onde você quer que a nota chegue. E você tem um tempo de resposta disso, tá? Quanto demora para chegar naquilo. Tem uma série de coisas que você pode fazer para humanizar um pouquinho mais a coisa. Assim, Paulo, você acha certo isso? Uma pessoa cantar tudo desafinado e você consertar? Não, não acho certo. Não acho certo, tanto que nas minhas produções eu não faço isso. Eu dirijo o cantor para ele cantar o melhor possível, entendeu? E eu corrijo o que eu acho que tem que ser corrigido. Às vezes você pegou um cantor que ele cantou muito bem o tempo todo, ele fez vários takes ali que está tudo bem, mas tem uma determinada parte que ele não está conseguindo. Seja para cima ou para baixo. Às vezes as pessoas acham que é só o agudo que é difícil. Não, às vezes tem uma nota que o cara encafifa ali, ele não consegue deixar no lugar certo. E eu falo assim, pô, eu vou deixar a música com essa falha?
Não, eu vou consertar. Aí eu conserto, entendeu? E na hora de mixar, eu não tenho que abaixar aquela nota porque ela está desafinada, tá? Mas conceito de afinação é muito comum. É muito comum limpeza também. Você pegar, por exemplo, uma guitarra que está tocando bam, 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 bam. No meio do caminho fica o ruído do amplificador, fica, tá, da distorção e tudo mais. E às vezes isso faz parte da música, é legal, e às vezes não. Quando não faz, a gente limpa. Tá? A gente tem como limpar com noise gate, por exemplo, mas tem como a gente limpar na mão mesmo. Tá? Depois de gravado, a gente chegar no computador e limpar aquelas partes. E isso faz com que aquelas partes onde está tocando tenham mais impacto. Porque quando a guitarra sai, está totalmente limpo. Então você tem um tadam, tadam, né? É muito mais forte do que o tadam, sabe aquela coisa assim. Então faz muita diferença também. Tem muita coisa, como eu falei, soma de samples na bateria. Eu costumo somar, eu não substituo, mas você pode substituir também. Vamos dizer que o cara gravou um som de bumbo que não está chegando, não tem acordo, o bumbo foi afinado alto pra caramba, você não está conseguindo chegar. Substitui esse bumbo por um sample. Você pode fazer. Eu geralmente somo, tá? Eu gravo a bateria o melhor possível e aí eu somo sons de sample para dar sonoridades que não tem no original. Vamos dizer que a gente gravou numa sala pequena e eu estou precisando de um som de bateria mais largo, eu somo samples de ambiência, tá? Para ter aquela ambiência mais larga e ficar mais legal. Tem muita coisa para fazer em termos de edição. E eu vou fazer vários vídeos agora falando sobre edição, tá? Então aproveita que semana que vem tem mais. Deixa eu falar uma coisa, se você quer ver uma coisa radical em termos de edição, eu tenho um curso chamado Editando até quebrar o mouse. Isso é uma loucura que eu fiz, já é antigo, isso aí tem 2015, eu acho que foi. Eu peguei uma música que eu tinha gravado em 1989 em cassete, em 4 canais. E essa música foi gravada sem clique, não tinha nada programado na época, era baixo, guitarra, bateria e voz. E eu fiz todos os truques de edição possíveis e imagináveis para fazer com que aquilo ficasse uma música mais melhor executada e mais moderna, vamos dizer assim. Tá? A sonoridade ainda é uma sonoridade de época, mas ficou mais moderna. Eu abri, eu acho que em 16 canais, esses 4 canais, com as edições que eu fiz. E você pode acompanhar todo o processo nesse curso. Tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição ou na minha bio. Tá bom? A gente se vê semana que vem falando mais sobre edição, não sei exatamente do que. Valeu!